tendo em conta que participou na guerra, o que sentia nos quartéis da guerra colonial? Alguma discordância entre o facto dos militares estarem lá, se calhar por uma aceitação forçada, falta de informação? Portanto, a guerra é, portanto, uma coisa tremendamente difícil e é violenta, portanto, e os homens têm medo, não é? Têm medo e, portanto, a circunstância de se enfrentar uma guerra é uma coisa muito difícil, até porque os traumas que as pessoas sentem nas situações, os feridos, os mortos, que, portanto, atacam perfeitamente o psico das pessoas. Mas, por acaso, eu era paraquedista. E os paraquedistas, assim como os fuzileiros e os comandos, têm uma preparação especial e são voluntários. Portanto, os paraquedistas, os comandos parece que não era, e os fuzileiros são comandos. E, portanto, a circunstância de ser voluntário dá logo uma outra preparação. E depois, a preparação que nós tínhamos em Tancos era uma preparação muito boa. Nós tínhamos um slogan que dizia: instrução dura, combate fácil. Não é? Portanto, eram coisas assim desse género. Mas, portanto, os traumas da guerra era muito difícil, porque o camarada, o amigo que está ao lado e morre, é uma coisa que não tem qualificação, não é? E, portanto, aquela guerra foi uma guerra violentíssima. Nós enfrentamos uma guerra de guerrilhas, não é uma guerra como a da Ucrânia. E, portanto, a guerra de guerrilhas não se ganha. A guerra de guerrilhas, nós, por exemplo, em Angola, tínhamos, por exemplo, um homem, um terrorista, não é? Como se dizia na altura, que era um mata-alferes. Ele dava um tiro, matava uma pessoa, não é? E depois, uma companhia de paraquedistas que tem 120 homens, ficava ali parada, não é? À procura onde é que estava o homem. E, portanto, as situações da guerra de guerrilha são traumas psicológicos tremendamente violentos, não é? E, portanto, e depois aquela morte foi uma coisa perfeitamente traumatizante para o conjunto. E depois essas coisas iam-se acumulando. Isto é além da Ordem da Liberdade, a Câmara Municipal de Oeiras também me deu a coisa a dizer, particular relevo no âmbito do município e do país. Portanto, aqui em Oeiras, porque como é que se chama? O Forte de Caxias é no Concelho de Oeiras. Aqui no Concelho de Oeiras há uma coisa muito engraçada, que chama-se o Acordo de Oeiras, que foi realizado em casa do Vítor Alves. O Vítor Alves mora ali no bairro Augusto Castro, não sei se conhece. Quer dizer, vai-se por aqui assim, depois vira bairro Augusto Castro. Mora lá morava o Otelo, morava o Vítor Alves, morava o Hugo dos Santos, morava o pai, 100 e tal oficiais. Porque a gente, quando se foi para fazer a Revolução de 25 de Abril, teve que saber o número de elementos, onde estavam, como estavam, que a gente podia contar, não é? Aproximando-se mais aqui da Revolução de 74, obviamente que a guerra também foi um dos principais fatores para a Revolução, mas como é que teve conhecimento da existência do movimento das Forças Armadas? Movimento de quê? Das Forças Armadas, do MFA. Do MFA. O MFA é uma coisa muito simples, porque, já tinha dito, surgiram 2 decretos, chamados 353 e 409. São 2 decretos que iriam dar direitos aos oficiais oriundos de miliciano. E, portanto, essa situação provocou nos oficiais... Eu estou a falar como um oficial oriundo de miliciano. Não sou o Vasco Lourenço, não é? De quem sou muito amigo, não é? De quem sou muito amigo. Mas, para conseguir os nossos direitos, demoramos mais de 20 e tal anos. E agora vamos para... Portanto, tive conhecimento disso, andava na Academia Militar. Eu andei na Academia Militar muito velho. Eu tinha já quase 30 anos. Portanto, mas isto era... os alunos também velhos vão para a faculdade. O Manuel Sérgio, não sei se viu outro dia o programa de Manuel Sérgio, a dizer que ele teve, só aos 22 anos é que foi estudar, porque ele tinha andado no seminário, não sei o que mais, e depois ele, então, foi para a parte de filosofia, que é uma coisa perfeitamente fantástica. E eu também fui, como oficial miliciano, nos outros países. Esses oficiais milicianos depois contam a antiguidade, porque a antiguidade depois dá direito ao progresso. Não, e lá não tive. E, portanto, nós
constituímos, portanto, um grupo, que foi os oficiais oriundos milicianos, que depois se criaram 2 neologismos. Um chamava-se puros. Puros, quem são? São aqueles que estudaram de início na Academia Militar todos os direitos. Depois havia os espúrios, aqueles sem direitos. E eu era dos sem direitos. Portanto, conhecia essa situação. Mas, em determinada altura, nós fizemos reuniões. Portanto, a primeira reunião que se fez foi no Monte foi em Alcácer. Eu não me acordo agora. Foi o primeiro, foi 9 de setembro, não sei mais. Portanto, foi o primeiro. E depois fizeram-se diversas reuniões. E uma delas que se fez. Portanto, nós fomos conquistando lentamente direitos. Porque houve aqui um acordo, que era o que eu falei há bocado, que era em casa do Vítor Alves. O caso do Vítor Alves era ele, o Vítor Alves, que era o anfitrião, era o Hugo dos Santos e o Hotel Saraiva de Carvalho. Os puros. Depois os espúrios. Era o Andrade Moura, Alberto Ferreira, Virgílio Varela e Armando Marques Ramos. Só existem 2. E por acaso é dos espúrios. E então, nós conseguimos fazer um acordo. Nesse acordo em que ele dizia... Porque nós até estávamos mais interessados na situação da solução da guerra, porque nós tínhamos muito mais contacto. Porque muitos oficiais do 4º Permanente muitas das vezes não iam comandar, não iam... Portanto, eu estive no curso de capitães milicianos em Mafra, tinha lá os instrutores que eram uns tipos giríssimos, um físico fantástico, né? Mas depois quem ia para o mato era o miliciano, que tinha aquelas coisas que vivia, tinha os filhos, tinha assim mais, e depois acontecia que também morria, não é? E depois também morria. Então, nós fizemos um acordo que chama-se o Acordo de Oeiras. E esse Acordo de Oeiras o que é que preconizava? Que nós, oriundos milicianos, estávamos com o conjunto do MFA, chamamos, porque no fundo os 2 são o MFA. Estava com o conjunto, mas nós dissemos, está bem, a gente está com o conjunto, até porque nós queremos uma solução para a guerra, que haja a paz e não sei, todas essas coisas. Mas qual é a nossa situação? E então, como é que estamos na antiguidade? Tem que ser. E, portanto, a gente fazíamos uma panagem para que essa... E então chegámos ao acordo, sim senhor, a gente vai avançar e vocês, a situação da antiguidade, que a antiguidade é o que dá, a antiguidade é um posto natural, e, portanto, nós... Que resultado? Isto demorou mais de 20 e tal anos. Portanto, o Acordo de Oeiras foi uma coisa tremendamente importante. Portanto, juntaram-se para todos os efeitos às reivindicações do MFA. Em relação ao fim da guerra colonial, não, também ao fim de... Era isso tudo, era democratizar, descolonizar e desenvolver. É mesmo nos dias concretos, 24 e 25 de abril de 74, com a operação do fim do regime, e gostaríamos de saber se teve alguma forma envolvido nessa operação, ou então no acontecimento desses 2 dias, de 24 e 25. Essa situação, como é que se chama? Essa operação chama-se viragem histórica, chama-se assim. Está ali o Otelo tem ali, e aqui naquele livro, Operação da Viragem Histórica, que é do Contreiras, que também era conselheiro da Revolução, tem ali mesmo a ordem de operações dessa noite. Nós temos uma coisa para fazermos qualquer coisa portanto, operacional, temos que ter uma série de itens, não é? Descritos para a gente cumprir com aquilo que está feito. E então, eu estava em Tancos, portanto, nos paraquedistas, no regimento de paraquedistas, e os paraquedistas tiveram o Otelo conseguiu, porque foi ele que fez toda o planeamento operacional, foi ele que fez, sabe aonde? Fez aquilo num mapa de estradas do Automóvel Clube de Portugal. É uma cabecinha do caralho. Ali está, vale a pena ler aquilo. E então, ele fez aquela coisa tintim por tintim. E aos paraquedistas, a melhor tropa, como eu disse há um bocado, foram considerados
como é que se chama, considerados, que não como é que é o termo? Portanto, ficaram de parte. Portanto, estavam à parte, não é? Ora, os paraquedistas não podem ter uma situação dessas. Ou estão a favor, ou estão contra. Não pode ser de outra maneira. E então, eles, na parte da ordem de operações, não consta nada para os paraquedistas, porque os paraquedistas estavam neutros, era o que eu queria dizer. Estavam neutros. Ora, como é que os paraquedistas podem estar neutros? Mas não era, porque está a ver ali, há um restaurante chamado Saiza. Conhece o Saiza? Aquele sim. O Saiza, o Otelo, portanto, que era o empreendedor, não é, das operações, teve uma reunião com o Fausto Marques, que era o comandante dos paraquedistas sem tanques. E depois estava com ele também um senhor chamado Durão, Rafael Durão. E ainda o Calheiros, que mora ali no bairro Augusto de Castro. Então, a determinada altura, o Fausto Marques vira-se para o hotel e disse: esta ordem de operações está uma porcaria, está a entender o que eu estou a dizer? Está uma porcaria. Uma porcaria. Porquê? Você está aqui a dizer que eu tenho 7 companhias e, afinal, eu tenho só 6, porque ontem foi uma para a Guiné. Quais eram as suas ordens no dia 27 de Abril, quando foi para a prisão de Caxias? Eu quando cheguei à prisão de Caxias, sim, por exemplo, esta coisa que quando nós chegamos, portanto, chegamos mesmo àquela parte cá em baixo, e depois começa-se uma ladeira, não sei se, portanto, e os soldados da GNR que estavam a guardar Caxias estavam armados até aos dentes, né? E depois os paraquedistas, eu e mais outro capitão, que era o Brás, quem era muito amigo, que fomos os 3 que fomos condecorados com a Ordem de Honor. O Brás foi a título póstumo, já morreu. E então fomos por ali acima. Depois, quando íamos a chegar à porta, ao ar, assim, ao largo, aparece o comandante da força que estava no forte, a dizer: meu capitão, apresenta-se a força, está ao seu dispor, quer dizer, a pedir uma rendição, não é? Portanto, nós substituímos os soldados todos da GNR e ocupamos, portanto, a segurança. E depois, naquilo tem dois redutos. É o reduto norte e o reduto sul. E então o reduto sul, que está para sul, e a Sebrás incumbiu-se da prisão dos PIDs e o desarmamento, porque os PIDs foram todos muito maus, mas a nós, quando estávamos na guerra, eram importantes, porque as informações que eles dispunham eram muito boas. Muitas das vezes, à custa de quê? Porque eles faziam as coisas à custa, se calhar, de tortura, era mesmo, não é? Tenho aí uma coisa que em 1937, meu pai foi preso também, era no Porto. Então pronto. Então, em 37 meu pai foi preso porque leu o Avante ou coisa que o valha, e então chamava-se Rua do Heroísmo, é por causa do cerco do Porto, cerco do Porto. Sim. E ela chama-se a Rua do Heroísmo. E então nessa ele foi preso porque foi apanhado. Isso foi apanhado, foi denunciado, porque naquela altura havia umas coisas também que se chamavam os bufos. Também havia uma força que se chamava a Legião Portuguesa, que era, portanto, essas coisas que eram perfeitamente diabólicos, não é? Então o meu pai esteve lá 16 dias, tiraram-lhe a pele das costas, quer dizer, foi chicoteado, porque chamava-se aquilo cavalo marinho, chamava-se um cavalo marinho, e partiram-lhe um braço. Agora imagina a minha mulher, a minha mãe, ainda por cima grávida, era uma coisa perfeitamente tremenda. Não tinha nascido. Não tinha nascido. E comentaram depois isso lá em casa? Nós quer dizer, eu até canto, não entres nessa casa, ó cavador, que é falsa a religião dessa canalha.
os santos são de pau, não têm valor, e a terra só pertence a quem trabalha. Eu peço desculpa se alguém tem... Não, eu até fiz o curso de estandarte em determinadas alturas. Mas, portanto... Mas não falava de política na sua frase? Meu pai sempre... O meu pai... Percebeu sempre pequenino? Sempre, de pequenino. O meu pai era uma pessoa que, quando ia votar, dizia sempre uns impropérios, não é? Porque queria sempre votar, mas ele nunca tinha confiança naquilo que ele estava sempre com medo de ser detectado. O meu pai era um grande bombeiro, foi comandante depois dos bombeiros no Porto, fez uma coisas fantásticas. E, portanto, depois, esta gente que ficava preso na PIDE tinha um carimbo. Não é? Um carimbo a dizer: este homem nunca mais pode ser nada, porque era sempre perseguido por aqueles tipos que pertenciam à que chamava-se a situação. Portanto, o meu pai era da outra pessoa, do Reviralho. Não sei se lembram dessa associação que se chama do Reviralho, era aqueles que não acordavam com o regime. E a família passou dificuldades com isso, certo? Quer dizer, nós tivemos muitas dificuldades, para já, porque o meu pai teve 5 filhos, não é? Depois, naquela altura, era as meningites. Depois morreram 2. Depois, a minha mãe era doméstica. A minha avó também estava a cargo do meu pai. O meu pai era um chefe dos bombeiros. Era uma coisa perfeitamente diabólica. A vida em Portugal era miserável. Não havia casas, não havia hospitais. Portanto, os estudantes eram 70% mais de analfabetos. Era uma desgraça. Portugal era uma desgraça. Portanto, se nós tivéssemos feito aquele acordo de terminar com a descolonização, Portugal tinha evoluído extraordinariamente. Era uma coisa perfeitamente fantástica. Seria muito melhor. Mas voltando assim um pouquinho atrás. No dia 27, enquanto esteve em Caxias, acho que vimos numa entrevista que as ordens era só fazer a tal segurança. Não era exatamente libertar os presos de Caxias. Não, porque eu não tive quaisquer indicações para... Eu não tive uma ordem de operações para dizer assim: tu vais fazer isto. Não, eu não... Vais libertar Caxias, mas não será mais nada. Portanto, eu, quando cheguei a Caxias, eu só liberto esta gente quando tiver ordens. E ainda por cima depois fui reforçado, embora os fuzileiros até chegaram primeiro, mas estavam numa mata longe. Os paraquedistas, quando chegaram, foram logo para o objetivo, está a ver? E, portanto, nós, depois aquilo foi uma complicação, portanto, foi às tantas, estavam lá, apareceram os advogados, Jorge Sampaio, Adelina Palma Carlos, Salgado Zenha, Francisco... O Tareco é o Francisco Tavares. Francisco Sousa Tavares, o pai do Miguel Sousa Tavares. O Palma Carlos, o da Palma Carlos, portanto, Branches Ferrão, uma série deles, a dizer: aqueles têm que ser libertados. Eu recebi-os no gabinete assim: mas eu estou aqui, só estou à espera de ordens. Depois aquilo foi porque o Spínola não dizia que havia alguns que eram indivíduos, eram, digamos, criminosos de direito público. Por exemplo, o Paulo Inácio, não é? O Paulo Inácio, ainda agora tive uma altura, eu ia muito, durante o verão quente, a Natália Correia, agora está a fazer 100 anos. Portanto, a Natália Correia, conhecemos lá um grupo, eu e mais 3 militares, havia uma que era o sargento, ela chamava-se Sargento Vinagre, era de extrema esquerda da Universidade. Então, o Palma Inácio foi naquele avião em que depois lançaram panfletos, que era o comandante Marcelino, e ela, a Sargento Vinagre, também lançou os panfletos juntamente com o Marcelino. Mas já morreu, cuidado. São assim coisas engraçadas. Com a Natália Correia, que era uma mulher do caraças. E quando chegou em Caxias, como é que era lá o ambiente? Como é que sentia que as pessoas estavam como? Estavam animadas? Aonde? Em Caxias, quando chegou lá. Os presos, naquela altura, estavam desconfiados. Ainda por cima, porque eles ouviram falar de que quem estava à frente daquilo era o Spínola. Ora, o Spínola, anteriormente, era um senhor do regime, não é? Mas o Costa Gomes também foi, não é? Aliás, se calhar os militares todos foram eles
o sustentáculo do regime. O nosso coisa era um regime militarista, não era mais nada. O Salazar aguentou-se exatamente por causa disso. Acabou com os militares. Mas depois havia o Botelho Muniz e apesar dessas coisas todas, o Santos Costa, não me lembro perfeitamente, tipos que eram perfeitamente abomináveis, não é? Mas, portanto, eles não estavam a acreditar na libertação, porque depois depois a gente disse, não, só podem sair uns quantos, e eles disseram, conjunto, ou saem todos ou não sai nenhum. Até era dessas situações. Depois as mulheres, que eram 9 mulheres, mas, por exemplo, Tengarrinha, não sei se lembra, professor, Tengarrinha, José Lamego, Sr. António Pereira. Não assistiu à libertação dos presos políticos? Não assisti. Esteve na sede da PID. Estive na sede da PID, é verdade. Quem é que disse isso? Vi na entrevista. E por causa disso, como é que era a situação na ex-sede da PID? Como é que era o ambiente? Aquilo era uma coisa perfeitamente horrorosa. Os PIDs estavam de cuecas, tínhamos imagens, eles, quer dizer, e eu por acaso, se ler aquilo que eu escrevi nesta coisa amarela, diz, vamos tratar os PIDs com humanidade. Eu não era apologista das violências, não era, porque senão vão-me identificar com os mesmos, não é? Aliás, quando nós trouxemos foi um erro meu, trouxemos de lá para Caxias, e logo aqueles soldados a darem cronhadas naquela gente, não há jeito, quer dizer, as coisas, aliás, a nossa revolução foi uma revolução sui generis. Quer dizer, os únicos indivíduos que assim, ainda podem ter sofrido alguma coisa foram os PIDs, porque os responsáveis políticos, nenhum. Chegou mesmo com eles a Caxias. Como? Dia 27. Cheguei. Chegou mesmo com os PIDs a Caxias. Quando chegou, os outros já tinham saído, não? Os presos de Caxias. Já estavam a sair ainda, alguns estavam a sair. Houve a troca entre... Aquilo houve uma certa demora, porque aquilo tem que haver tinha que fazer-se uma coisa, como é que para a saída, eles deviam ter um protocolo, digamos assim, que não existiu. Portanto, aquilo demorou muito tempo, e eu por acaso decidi, foi uma das coisas mais decididas. Regressei a quartéis. É um termo militar. Regressei a quartéis. E depois os fuzileiros, os marinheiros ficaram lá. Eu podia lá ter ficado, mas regressei a tanques e ali segui a minha vida. Aliás... Dado tudo isto, quais são as suas melhores memórias da Revolução de 25 de Abril? As melhores memórias? As melhores. As melhores para já é Caxias, não é? Caxias. É incontestavelmente a coisa que fica mais... Até porque o meu pai esteve também preso na PIDE. Portanto, só por esta circunstância, e a circunstância de poder libertar aqueles homens, que alguns que fizeram tanto, que coisa era, fizeram tanto, tão poucos, e fizeram tanto, estes da estalagem de Farol. E ali também, muitos que sofreram, por exemplo, neste 45º aniversário, lembro-me de aparecer lá um arquiteto, com um cartaz, diz assim, o tipo arquiteto. Portanto, uma coisa, mas ele, de violências tremendas, aliás, mulheres fantásticas. No outro dia estive a ler da Maria Lamas, vem agora na revista do Expresso, vem as mulheres de 47, o que aquela gente sofria, que era uma coisa... Como civil e como militar, quais foram as principais diferenças que notou após o 25 de Abril? As principais. Os principais benefícios? As diferenças, como militar e como civil. Quer dizer, eu acho que a situação melhor que a gente começou a ter foi o desenvolvimento e portanto, o reconhecimento dos direitos, não é? E todas aquelas coisas que estavam em falta e que, portanto, a educação, a saúde. Só há liberdade, a sério, quando houver do pão. Com essa gente toda. E, portanto, ele foi um bocado incrédulo com essa situação, o que foi desagradável. Eu mesmo Portanto, eu sou, apesar destas situações que se vivem, eu posso dizer, quer dizer, não sou inteiramente, mas sou um homem feliz hoje.
Mas com estas coisas todas que existem, eu não posso ser totalmente feliz, porque tenho que pensar nos outros. Não é? Mas, de resto, acho que é uma coisa hoje, uma coisa fantástica. Este Portugal vale a pena.